pessoal, boa noite, bem-vindos ao Your Energy. Acho que eu esqueci de trocar minha câmera. Estou vendo agora que a minha câmera não está muito boa. Mas vamos lá. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial e hoje também é meu aniversário de casamento, então é uma data muito especial para mim e nada mais especial do que trazer as plantas, né? Vocês sabem que eu gosto muito de plantas, de flores. Eu sempre falo para vocês sobre minhas plantas, sobre minhas flores, como usar no Feng Shui também. E hoje eu trouxe um especialista em flores e plantas que vai nos dar muitas dicas de como usar, o que fazer, vai ser muito legal. Então, fica aqui comigo que vocês vão ter hoje muita coisa legal, vai aprender muita coisa interessante, né? Ele vai contar as histórias dele também, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, ele tem muita história legal para contar para nós, como que ele começou nesse business também. E eu estou vendo que a minha câmera não está boa, deixa eu ver se eu consigo limpar ela, só um minutinho, pessoal. Acho que agora melhorou. Vamos lá, então, vamos chamar o Felipe Medeiros, né? Ele vai ser, eu vou chamar ele de Medeiros para a gente já ficar mais fácil, mas ele é especialista em plantas, ele vai contar para nós agora como que ele começou o negócio dele, como que ele chegou, né, nessa vida, né, natural, que eu acho que é muito legal. Eu vivo falando para vocês aqui, né, de trazer essa energia das plantas, dos chás, das ervas. Então hoje vai ser muito legal, estou muito empolgada de trazer o Felipe para conversar com a gente. Vamos chamar ele aqui agora. Oi, Felipe Medeiros, vou te chamar de Medeiros, né? Como eu falei com o pessoal já. Olá, Vi. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Muito bem. Fala então o seu nome direitinho, é Felipe Medeiros mesmo, né? De onde que você está? Meu nome é Felipe Medeiros. É um nome que foi escolhido por acaso, assim, né? Porque meus avós eram muito religiosos e esse sobrenome vem da família dos meus pais, tá? Esse Medeiros vem da Paraíba. Eu sou natural de Recife, Pernambuco. Minha mãe também, mas o meu pai era natural da Paraíba. E esse sobrenome eu herdei dele, Medeiros. E aí a gente utilizou ele também como o nome do negócio, né? Porque é um nome bem peculiar, assim, Medeiros. Nome de bom. E conta pra gente aqui como é que você chegou nesse ramo, né? Que estava me contando mais ou menos aqui um pouquinho sobre a história de vocês. E eu acho muito interessante essa parte empreendedora, né? Eu também sou uma pessoa muito empreendedora, também tenho meus negócios. Então, divide com a gente aqui essa sua história que eu achei bem interessante. Ok, legal. Então, assim como eu te falei, o nosso negócio ele começou de verdade há 3 anos atrás. Eu trabalhei muitos anos numa multinacional, né? Eu trabalhava viajando pelo Brasil. E aí, no início da pandemia, eu fiquei com muito medo, assim, com muito receio de perder alguém da minha família. Então, eu voltei para Recife há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás. E a gente fiquei um tempo procurando o que fazer, dando aulas de música, até achar alguma coisa que eu pudesse empreender, porque até então eu não queria mais me lançar no mercado de trabalho, voltar a trabalhar para outras empresas e tal. Então, eu comecei a dar aula de música e, ao mesmo tempo, eu plantava em casa, que sempre foi um hobby meu, plantar. Né, desde criança, desde que eu me entendo por gente, na escola que eu estudei era uma escola rural, e lá a gente já plantava abacaxi transgênico, tinha uma hortaliça, e a gente plantava, colhia, e isso ia para a merenda da escola. Né? E eu comecei a plantar em casa, de 6 plantas, elas se tornaram 20, depois de alguns dias, essas 20 se tornaram 60, e assim eu fui multiplicando e não parei mais, né? E aí, certo dia, eu conversando com minha esposa, que inclusive, como eu te falei, é minha prima legítima, né? Nós estamos juntos já desde um pouco antes do início da empresa. E logo depois que a gente casou, ela também já é empreendedora,
E aí a gente decidiu abrir esse negócio juntos, né? Unir forças, né? Inclusive foi uma ideia dela, né? Porque até então eu não percebia que poderia ser um nicho de negócios. Sim. Né? E aí ela falou, ó, amor, você tem amor muito bom para plantar, porque a gente não transforma isso num negócio. E aí eu disse, legal, eu não sei nem como começar. Aí ela, porque eu nunca fui vendedor, né? Eu planto e tudo mais, mas eu não sabia como vender. Ela disse, não, essa parte aí você deixa comigo. Aí você planta, a gente leva para as feiras e lá a gente vai dividindo esse conhecimento. Você me mostra como funcionam as plantas e eu te mostro como funcionam as técnicas de venda e aí a gente vai juntos empreender. Então, de lá para cá, de lá para cá a gente não parou mais. E hoje, como eu te falei, a gente já está com mais de 700 espécies de plantas. Olha. Né? E aí a gente trabalha com plantas para ambientes internos, ambientes externos, é uma variedade enorme. E o diferencial do nosso negócio, na verdade, não é as plantas, porque aqui em Recife, hoje, o mercado de plantas está muito aquecido. Então, tem muita gente trabalhando com plantas. O nosso diferencial é porque a gente traz uma forma de passar para os clientes os cuidados que é diferenciado. Entende? A gente dá todas as dicas, inclusive lá no nosso Instagram. Vocês podem verificar isso, porque eu posto vídeos lá todos os dias, falando sobre uma planta específica, explicando como funciona a rega, a poda, a adubação, tudo bem explicadinho e numa linguagem que as pessoas conseguem compreender. Né? Às vezes eu faço até umas brincadeiras assim para deixar o vídeo mais fácil de digerir. Né? Sim. E, então, essa foi mais ou menos a história da gente. E hoje, a gente já teve lojas em shoppings. A gente tinha 3 lojas em shoppings diferentes aqui da cidade. Mas, como o mercado muda constantemente, a gente também precisa mudar. E as redes sociais, elas hoje são a maior vitrine que existe. Então, para nós, a gente decidiu modificar o negócio. Né? A gente tinha alguns funcionários, tinha as lojas nos shoppings, e aí os pedidos pela internet começaram a ficar muito maiores do que as vendas nos pontos de venda. Então, a gente modificou tudo e disse, vamos investir mais no marketing digital, né, para a gente poder fazer o nosso mercado pelas redes sociais. Tem que se adaptar, né? Porque o mercado mudou muito, principalmente de 2020 para cá, né? O mercado mudou drasticamente, a gente teve que se adaptar. Eu acho que foi para nós que vendemos também online, que tem essa exposição online também, acho que foi até mais fácil a gente se mostrar também, né? Ser visto também no meio de tanto concorrência que tem. Mas eu acho muito interessante que você falou. O áudio tá bom para você aí, Vi? O áudio tá bom, tá legal? Tá ótimo. Perfeito. Uma coisa que eu percebi, assim, né, que eu percebo que você falou agora, que é o cuidado com o cliente, né, que é o principal, assim, acho que essa preocupação não só da venda, mas do pré-venda, pós-venda, né, que as pessoas estejam sempre informados, né, sobre o teu produto, acho que é muito interessante, foi uma das coisas que eu mais achei interessante no seu perfil, né? Até por isso que eu vim e convidei você para estar aqui, é que eu vejo em você que você tem essa paixão pelo cliente, pelo que você faz, pelas plantas, né? Eu acho que isso é um diferencial, sem dúvida, né? Muito importante. Então, eu queria que você falasse assim, isso virou uma paixão para você, o seu business, o seu negócio? Sim. Eu, depois de um certo tempo, eu descobri que, assim, eu já tinha uma aura de vendedor, só que eu não sabia disso. Como eu te falei, eu trabalhei em uma multinacional e lá eu trabalhei em várias áreas diferentes, mas eu terminei como coordenador de logística. E eu sempre trabalhei com equipes. E eu sempre fui muito fácil de vender as minhas ideias, né? Então, sempre fui muito de transformar assim, os ambientes onde eu trabalhava e eu conseguia fazer com que os colaboradores que trabalhavam comigo comprassem a minha ideia, né? Então, depois eu percebi, eu sempre fui vendedor, eu só não sabia disso.
É, Porque eu vejo que o vendedor não é só aquele que ele oferta um produto. O vendedor ele também pode te vender uma ideia, uma né? ideia, com Um certeza. Aham. serviço. Então, nesse jogo, eu compreendi que eu já era vendedor. Eu só não sabia Exatamente. disso. E aí, quando eu Exatamente. me lancei nesse mercado, eu percebi que existia um universo enorme que podia ser explorado, né? Dentro do mercado de plantas, o mais importante para nós hoje é o nosso cliente, sabe? Então, a gente não quer, como eu te falei no início, né, nos bastidores, quando a gente estava conversando, para mim hoje o mais importante é a satisfação do cliente, é ver que como ele fica feliz, porque às vezes aquilo ali, o fato dele comprar uma planta, não é só estar levando um item para enfeitar a casa dele. Ele está levando um item para suprir uma necessidade pessoal, entende? Exato. Às vezes, como já aconteceu nesses 3 anos de feiras e tudo que a gente faz, muitos clientes relatarem para a gente que às vezes uma palavra que a gente fala para eles muda tudo na vida deles, sabe? Sim. A gente já teve clientes que chegaram lá depressivos, porque perderam parentes durante a pandemia, e, enfim, descobriram doenças e etc. Então, esse dia a dia, conversando com as pessoas e trazendo um alento para eles, mesmo que seja pequeno, sabe? Para nós isso é importantíssimo. Então, Com como eu te falei, certeza. além de vender as plantas, a gente também fornece alguns serviços, né? O serviço de jardinagem, de consultoria, de paisagismo. Então, a gente vai até a casa dos clientes. Inclusive, a partir do mês de setembro agora, a gente deixou a consultoria totalmente grátis. Então, o cliente não paga mais pela consultoria. Eu vou até o Olha que apartamento legal. da pessoa, a casa, o apartamento. Assim, a gente só cobra a taxa de deslocamento mesmo para poder ir até lá e voltar. Uhum. E chegando lá na casa do cliente, eu vou analisar o ambiente que ele tem, vou indicar quais são as melhores plantas para ele colocar naquele ambiente. E assim que ele fechar o negócio, eu vou levar as plantas até lá e vou explicar para ele os cuidados com as plantas, passar também a segurança das nossas redes sociais, que lá também todas as explicações que eu dou a ele ao vivo tá lá dentro do nosso Instagram e ele pode consultar a hora que ele precisar. Então, esse é um trabalho que realmente, para nós hoje, é muito satisfatório, sabe, Vi? E muito Levar essa diferenciado alegria. também, né? Aham. E muito Isso, diferenciado também, né? Que acho que isso que é a chave, é o segredo do negócio, é você sempre fazer mais e melhor, né? Porque concorrência vai perfeito. existir em qualquer ramo, né? Como você trabalha com plantas, você falou que a competição aí é grande, né? Eu também, Muito, no muito. outro business, também eu trabalho com vela. Vela é uma outra coisa que todo mundo faz. Você fala assim, eu faço vela. Todo mundo acha que eu faço uma velinha no jarrinho, né? Como todo mundo faz. Mas a minha vela também é totalmente diferente. Então, assim, essa é a diferença. Você pegar um nicho, pegar um segmento, né, e que você gosta, que você vai colocar seu amor e sua paixão ali naquele negócio e fazer dele melhor, né? E eu acho que o relacionamento com o cliente é muito importante. Eu acho que faz toda a diferença. E esse trabalho que você está fazendo no Instagram de como cuidar das plantas, eu vejo que você vai até na casa dos clientes recuperar a planta deles, né? Eu achei muito Isso. legal assim, esse tipo de assistência, que é um pós-venda muito bem feito, né? Eu achei bem legal assim essa parte. E o que E é o uma cliente coisa também, que também deixa o cliente muito feliz, com porque certeza. quando ele vê o vídeo das plantas dele lá, ele depois aí tem o feedback, né, que a gente recebe. Nossa, ficou ótimo o vídeo, eu não sabia que ia ficar tão bom e tal. Isso é muito legal também. É muito legal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como cuidar das plantas, né? A gente vai ter alguns modelos de plantas aqui que você trouxe, alguns exemplos. Mas eu queria Perfeito. saber, assim, terminando agora de falar sobre o business, né, a gente entra nas plantas, qual que é o seu maior desafio que você acha assim que foi o maior desafio, ou que é o maior desafio hoje para você em relação assim a trabalhar com plantas, no caso? Então, o meu maior desafio ainda hoje, a falta de. Assim, em alguns casos, eu vejo que o cliente compra as plantas como se fosse um objeto, como se ele comprasse um abajur para a casa dele, por exemplo.
entende? Então, é por isso que a gente faz esse trabalho do Instagram, da consultoria gratuita, justamente porque muita gente compra a planta, leva para casa e põe a planta lá e deixa ela ali sem cuidado nenhum. E é uma coisa que eu sempre toco na tecla. Uma cliente, vou dar um exemplo prático, tá? Que aconteceu hoje, inclusive. Uma cliente chegou para mim e disse assim: a planta, quando eu comprei, ela estava linda. Mas depois de um tempo, ela começou a ficar feinha, assim, com as folhas meio amareladas e tudo murchinha e tal. Aí eu perguntei para ela assim: faz quanto tempo mais ou menos que você comprou essa planta? Ela disse: já faz uns 5 meses mais ou menos. Eu disse: e nesse período de lá para cá, quantas vezes você fez a adubação dela? Ela disse: mas precisa adubar? Aí eu falei: sim, por quê? As plantas, elas nascem nos locais adequados para elas, tá? A questão de clima, de disposição de nutrientes, de água, enfim. Na natureza, ela vai nascer num local e ela vai viver a vida inteira ali. E vai espalhar os filhotes ali no entorno, né? Porque o ambiente é propício para que ela desenvolva ali. Uma vez que a gente tira essa planta da natureza e põe ela dentro de um vasinho, né? É a mesma coisa, a gente está domesticando a planta. Né? A gente está tirando ela do habitat natural e está trazendo ela para dentro da nossa casa. Só que ela está dentro de um vasinho que não é a casa dela natural. Logo, a gente precisa estar repondo os nutrientes do solo. Eu sempre faço uma analogia, Vi. Eu digo assim: imagine que esse vasinho, que essa plantinha aqui é você, e esse vasinho aqui é um quarto. E agora eu coloquei você dentro do quarto, e aqui dentro tem um monte de comidinha, que é uma cesta básica que eu deixei lá. Essa comida que está aqui dentro, ela vai te alimentar durante um tempo. Só que ela é limitada, ela vai acabar. E aí, quando ela acabar, o que vai acontecer com você? Exatamente. Você vai ficar com fome. Vai ficar com Você vai fome. ficar com fome. A planta vai ficar do mesmo jeito. Então, quando começa a aparecer aquelas bordinhas ressecadas, a folha ficou amareladinha, aí tem muita gente que diz que assim, eu acho que eu coloquei água demais. Só que assim, quando você tem um solo bem drenável, a água passa inteira e vai embora. Só que quando ela passa por dentro do solo e vai embora, ela está lavando aquele solo e levando os nutrientes embora junto com ele, com a água. Então você precisa repor esses nutrientes, porque senão ele vai acabar e a sua planta, ela vai falar com você. Tem muita gente que diz assim: eu converso com minhas plantinhas e tal. Eu também converso com as minhas plantas. Muito bom. Só que a melhor parte, quando a pessoa diz assim: eu converso com todas as minhas plantas. Inclusive tem cliente que diz assim: eu conversei com ela, mas ela terminou morrendo, mesmo eu conversando com ela. Eu disse: porque você conversou com ela, mas você falou a sua linguagem, mas você não compreendeu a linguagem que ela estava te falando. Porque as plantas, elas também falam conosco, só que não na nossa linguagem. Exatamente. Né? Então, vamos lá. Eu vou dar umas dicas aqui. Umas dicas básicas, que geralmente eu dou lá no Instagram. Tá bom. Quando a planta, você deixa ela muito tempo sem água, a primeira coisa que acontece é ela fica toda murchinha, as folhas começam a descer, ficam bem molinhas. Ela está dizendo: eu quero água. Ela está falando com você, na linguagem dela. Quando você deixa a planta, como essa cliente que conversou comigo hoje, 5 meses sem adubar, as folhas começam a ficar amareladas. E aí, ela não entende. Ela fala com a planta, mas ela não entende o que a planta está dizendo para ela. A folhinha amarela quer dizer alguma coisa. A folhinha com a pontinha ressecada quer dizer alguma coisa. Então, está faltando às pessoas que gostam de conversar com as plantas aprender como compreender o que elas estão dizendo. Exato, fazer a leitura. Das plantas, a linguagem das plantas. E é justamente isso que a gente faz lá no Instagram. Sim. A gente leva essas informações para os clientes. Isso. E é muito importante, assim, até é bom que você vai aprender um pouco comigo hoje aqui também sobre a energia das plantas, né? Porque a planta é um filtro energético. São as plantas e os animais domésticos. São duas coisas que as pessoas trazem para dentro de casa e não sabem falar a linguagem, né?
nem das plantas, nem do animal doméstico. Acha que é só pôr comida, acha que é só pôr água na planta, o animal só pôr comida lá e deixar que o animal vai se virar sozinho, né? E Isso. essas duas coisas, tanto a planta como os animais domésticos, são os principais filtros energéticos da casa. Eu comecei no Feng Shui por causa das minhas plantas. O que me chamou a atenção foi porque quando eu mudei, né? Hoje faz 8 anos que eu estou morando aqui nessa casa, né? Faz 8 anos que a gente casou. E quando eu vim morar aqui, as minhas plantas medeiros, assim, até algo que eu sempre falo para minhas alunas, tal, as minhas plantas morriam no outro dia. E eu sempre tive um dedo verde, como eles falam, né? Eu sempre consegui fazer minhas plantas crescerem, vingarem bem, né? Tanto dentro quanto fora. E quando eu cheguei aqui, nem dentro nem fora de casa elas funcionavam, entendeu? Não, morria tudo, secava tudo. Eu falei, não é possível que esteja acontecendo alguma coisa assim. Aí eu já sabia um pouco de energia, foi onde eu fui estudar sobre energia, né? E como eu modifiquei, como eu fiz a mudança energética da minha casa, hoje as minhas plantas duram, plantas, por exemplo, rosas, flores, né, que a gente compra natural, dura 2, 3 semanas. Antes era no outro dia, estava todo murchinha já. Então, assim, para você ver. As de corte, né? Aquelas cortadinhas que ficam na água. Isso, é rosas ou crisântemos, é que eu gosto bastante de ter bastante flores em casa, assim. Mas elas duravam, assim, um dia só, no outro dia estava tudo morta. Era incrível. E hoje dura 2, 3 semanas. Então, quer dizer, a mudança energética da minha casa também ajudou muito. As pessoas às vezes não entendem por que a planta está morrendo, né? Por que a planta não está. Né? Eu sempre falo nas consultorias ou no curso, né? Primeiro tem que observar se a planta está no lugar adequado, se tem sol, né? Se a planta gosta de sol ou não, se a planta gosta de umidade. Então tem que entender, como você está falando, da linguagem da planta também, né? Porque a planta murchou, minha casa está com energia ruim, né? Não é um diagnóstico. Mas a energia também, né? E a planta também absorvendo essa energia, ela vai estar te falando, vai estar conversando com você, olha, o negócio aqui não tá bom, né? Eu estou sentindo essa energia. Eu gostaria de pegar esse ganchinho que você deu aí. Você deu um gancho muito legal, que foi o seguinte, eu costumo dizer às pessoas que tem 4 pilares fundamentais para você cultivar plantas durante um período indeterminado, tá? E você falou assim, a questão de luz, a planta precisa de sol e tal. A gente precisa saber se a planta é de sol e tal. Então, assim, esses 4 pilares, eu costumo dizer que é o seguinte, é bem simples. Se você levar em consideração esses 4 pilares, você vai ter plantas aí por tempo indeterminado. O primeiro pilar é iluminação. Então, o primeiro ponto é você saber se a sua planta é uma planta de luminosidade indireta ou uma planta de sol pleno, tá? Porque a gente geralmente divide dessa forma, as plantas que são de sol pleno e as plantas de luminosidade indireta, que são aquelas plantas que gostam de luz filtrada, não de luz direta do sol, tá? Então, ela pode ficar próxima de uma janela ou debaixo de um pergolato, em algum ambiente onde tem a luz solar filtrada. Então, o primeiro ponto é a luminosidade. O segundo ponto é a rega, tá? Então, tem plantas que gostam de bastante água e tem plantas que gostam de água num período mais distante, né? Entre uma rega e outra. E tem uma dica de ouro que eu sempre digo aos meus clientes. Pegue na folha da planta. Se a folha for fininha, como essa daqui, quer dizer que ela gosta de bastante água. Então, quanto mais fina for a folha, mais a planta gosta de água. Quanto mais grossa for a folha, menos água. Tá? Então, isso é uma dica de ouro. Porque tem, por exemplo, as suculentas, né, que são os cactos, as eufórbias, elas são plantas que você não precisa regar elas com muita frequência, porque esse formato gordinho delas já é um formato que armazena água aqui dentro. Então, ela não vai precisar que você coloque água constantemente. A gente costuma dizer que são plantas de baixa manutenção, tá? Sim. Porque são plantas que você não precisa estar cuidando dela constantemente. Já as plantas de folhas fininhas são plantas que precisam de manutenção com mais frequência, tá? Então, primeiro pilar, iluminação. Dica de ouro. Eu dou várias dicas de ouro, assim. Iluminação. O pessoal pergunta assim, mas eu moro... Isso é relatos que eu já recebi.
na minha casa não entra sol. Aí, às vezes, eu brinco com o cliente, porque eu gosto muito de brincar com o cliente, assim, para descontrair, né? Porque aí, quando ele descontrai, assim, é até melhor o diálogo, a conversa e tal. Mas aí eu digo assim, Sim. como assim, mulher? Tu mora dentro de um caixão, de uma alcova, onde é que tu moras? Que não entra sol. Tua casa foi projetada para não entrar sol, não tem como. Se a tua casa tem uma Caverna? janela, se tua casa tem uma janela que entre luminosidade, já é suficiente para tu cultivares alguns tipos de plantas, tá? Então, basta ter uma janela que entre luz natural, tá? Porque às vezes eu falo, essa planta aqui é de luz filtrada. Aí o pessoal diz, lá em casa só tem uma lâmpada, mas só que a lâmpada não é a luminosidade natural, né? Então, É. assim, iluminação, rega. Terceiro, adubação. A adubação é fundamental e é a parte que a maioria das pessoas tem dificuldade com a questão da adubação. Já teve gente que veio nesse ramo aqui. Eu já vi receitas para cuidar de plantas que daria para chamar a pessoa para ir lá no programa de Ana Maria Braga, Ah, porque as ela faz uma receitas culinárias das tem plantas. gente que faz uma salada de frutas para colocar na planta, É. sabe? Uhum. E às vezes essa miscelânea de materiais orgânicos pode trazer alguns problemas para as plantas. Eu vou falar disso mais na frente um pouquinho, tá? Sim. E Eu já eu vi coloco até tem essa... alguns aplicativos que ficam colocando você colocar leite, colocar canela, colocar não sei o quê. Eu falei, Pronto. gente, tem que fazer Inclusive, o eu fiz um bolo da vídeo lá no Instagram falando sobre esse aplicativo aí. Ele estava eu mostrando vejo esse quando... aplicativo sempre aqui, assim, ele é bem comum, sabe? Assim, as pessoas usam bastante. Eu falei, gente, tá fazendo bolo ou tá fazendo cuidando da planta, né? eu achei um que ele disse assim, coloca páprica. Eu disse, páprica? É, já vi Eu achei muito canela, engraçado. páprica, Eu achei aham. muito engraçado aquilo. É. Mas, enfim, voltando, né? Esses 4 pilares que eu te falei, que é a iluminação, rega, adubação e, por último, e não Menos menos importante. importante, a poda. Hum, Muitos clientes, muitos relatos, gente que diz assim, eu não tenho coragem de cortar a planta. Aí eu também faço uma analogia para explicar para uhum. ela. Digo, ó, podar a planta é um dos passos fundamentais para você ter uma planta sempre linda na tua casa. Agora, a analogia que eu faço é assim, ó. Imagine se o seu marido disser assim, amor, eu quero que você passe 2 anos sem ir na cabeleireira e na manicure, É, vai ficar né? difícil. Vai ficar bem difícil. Então, assim, a poda, ela é fundamental para a planta. Por quê? Vou explicar aqui rapidinho. Vou dar uma explicação básica, mas muito fácil de entender, tá? Por exemplo, eu comprei essa plantinha aqui. Essa planta aqui, ela é uma árvore da felicidade, né? O pessoal chama aqui. Essa Muito daqui fica usado aqui no na minha, PC. Aham. essa daqui fica aqui na minha mesinha de trabalho, tá? E ela tem dois tipos, tem a fêmea e tem o macho. A Tem o diferença macho, entre né? elas, Uhum. essa é a folhinha. Essa daqui é um macho, tá? A folhinha é mais esplanada, assim, mais aberta. A fêmea, a folha é bem Certo. fechadinha, bem gilhadinha, tá? Aí o que Uhum. acontece? Você comprou uma planta. Aí muita gente pergunta assim, Medeiros, eu comprei essa planta, ela vai crescer? Vai. Ela é um ser Depende do vivo. vaso, né? Isso. Ela vai crescer até a raiz tomar todo o vaso, o limite do vaso. Deixa eu mostrar até esse vaso, como ele é bonitinho. Ó. Olha que legal. Ai, que bonito. É uma menininha. Diferente. Aqui, É. ó lá, pronto. Muito legal. Aí eu digo assim, ela vai crescer, sim. Aí eu gosto muito de usar essa linguagem figurada, né, de usar analogias para poder explicar para as pessoas como cuidar da planta. Aí eu digo assim, vê só, você comprou essa planta, ela é um filhote, certo? Ela vai crescer até chegar ao limite do vaso. Então, vamos supor, você comprou ela aqui, ela tem 20 centímetros. Daqui a um ano, ela vai estar com 1 metro, certo? E aí eu faço uma pergunta bem simples, eu digo assim, quem come mais? Um adulto, vamos supor, eu vou pegar um pedreiro, um profissional que constrói casas e tal,
e vou pegar uma criança de 1 ano e meio. Eu posso colocar o mesmo prato de comida para os dois e eles vão comer, por exemplo, eu vou pegar o... Não. Logo, eu posso supor que o pedreiro, ou o encanador, ou um adulto qualquer, come muito mais do que uma criança. Certo? Exatamente. Então, quando você compra a planta assim, a matéria orgânica que está nesse tamanho de vaso é suficiente para ela. Só que quando ela tiver com 1 metro de altura, ela vai consumir essa matéria orgânica aqui bem mais rápido do que essa pequenininha. Sim. Então, você tem 2 opções. Ou você aumenta o tamanho do vaso, ou você faz uma poda na planta. Certo? Porque, Tem uma veja... estação específica que se faz a poda na planta? Desculpa, cortou na hora que você perguntou. Tem alguma estação do ano específica que se faz a poda da planta? Tem sim. O ideal é você fazer a poda das plantas no final do outono, tá? Porque aí ela vai cair as folhas, etc., né? Que elas vão ficar, o clima fica de um jeito que a planta modifica, né? Tem gente também, isso é um ponto legal também. Muita gente diz assim, eu comprei a planta e, por exemplo, comprei ela em setembro, mas quando chegou em junho, ela ficou horrível. Mas claro, gente, a planta ela vai mudar de acordo com as estações. Então, ao passo que ela vai mudando, você também tem que mudar a forma como você cuida dela. Muita gente me pergunta assim, essa planta aqui, como é que eu rego ela? As pessoas acham que tem uma regra geral para, assim, tipo, um manual de instruções para dizer assim, rega essa planta aqui todos os dias. Mas não é assim. Por quê? O clima muda. Então, eu geralmente digo isso para as pessoas. Em períodos mais quentes, você aumenta o número de regas. Por quê? Quando está mais quente, é provável que a água que está no solo vai evaporar mais rápido. É como no corpo Né? humano, né? Você toma muito mais água no verão do que no inverno, então já tira por aí, né? Perfeito. E eu uso essa analogia também. Eu digo, quando você estiver sentindo muita sede durante o dia, a sua planta também está com sede. Exatamente. Só um pouquinho. Pessoal do Instagram, eu deixei o linkzinho no último Stories para vocês irem para o YouTube, que vocês conseguem ver que o Medeiros está mostrando as plantas aqui, fica mais fácil de entender. Só vem para cá com a gente. Uhum. Então, nossa, mas é bem isso mesmo, né? É aí que tá, é só você sentir a planta, né? Entender a planta. É o que eu sempre falo assim, né? Quando eu explico sobre o Feng Shui, né? É mais ou menos o que você explicou sobre um vaso. Você constrói uma casa no meio da natureza, né? A natureza por si só, ela sabe como lidar com as plantas, com os animais, né? Já é tudo natural. Quando você constrói uma casa, é a mesma coisa que você construir um vaso. Então, você vai estar dentro desse vaso, né? Isso. Então, as pessoas trazem as plantas para casa, trazem os animais de estimação e não se preocupam de trazer o mesmo tipo de cuidado que a natureza tem, né? Que isso é automático lá fora, mas dentro de casa é totalmente diferente. Então, as pessoas não percebem isso, né? A energia também que circula lá fora, né? A energia já tá, o ambiente já traz essa energia. Quando você constrói a casa, a energia já não entra na casa na mesma intensidade que está acontecendo lá fora, né? Então, as pessoas têm que tomar muita atenção nisso, né? Do que traz para dentro de casa e de que forma que lidar com isso, né? Energeticamente, fisicamente, porque tem que ter essa preocupação, tem que ter essa visão, né? Do geral, no caso. E as plantas são seres vivos, né? Não vamos esquecer disso. E, como eu te certeza. falei, tem gente que compra a planta achando que é um objeto, põe ela lá em cima da mesa e deixa ela lá, achando que ela vai ficar linda daquele jeito ali para sempre. Né? E tem que ter esse cuidado tem muita mesmo, gente essa atenção. que compra plantas que dão flores, por exemplo, fala assim, eu comprei, ela dava flores, agora eu comprei, nunca mais deu flores, né? Acontece muito isso, né? Acontece Mas por que muito. será que não dá flores? Explica para nós aí, Medeiros, por que elas não dão flores? Isso aí, essa é uma pergunta muito recorrente, né? Eu comprei, ela tava linda, Medeiros, ela tava cheia de flores, tava maravilhosa, mas não bota mais nenhuma flor. Vamos lá. A planta, quando ela vai florescer, ela tira muita energia do solo, entende? Para poder abrir aquelas flores exuberantes que vão atrair insetos polinizadores, ela precisa tirar muita energia do solo. Então, depois da floração,
é normal que ela sugou a maioria da energia que estava ali naquele solo. E aí, para ela dar a próxima florada, você vai precisar repor os nutrientes do solo, tá? Então, lá no Instagram da gente também tem um vídeo falando somente sobre adubação, né? Hoje a gente usa um adubo orgânico, nós não usamos produtos químicos nas nossas plantas. Todos os produtos que a gente usa são orgânicos, né? 100% Muito orgânicos. importante. Inclusive, o adubo que a gente usa é um adubo 100% orgânico, né? É um adubo que foi desenvolvido pelos japoneses e um adubo muito simples de se utilizar. Eu ensino lá no Instagram também como fazer a adubação com o bokashi, tá? É uma adubação muito simples e você precisa estar repondo. E também tem a questão da época do ano, das estações do ano. Porque tem gente que acha que a planta tem que florir o ano todo. É. Né? Você me pergunta assim, mas Medeiros, tem alguma planta que dá flor o ano todo? Tem. Tem plantas que ela passa o ano inteiro florida. Inclusive aqui na minha casa, né, na entrada da minha casa aqui, tem plantas que ficam floridas o ano todo, né? Mas não acontece com todas as plantas. E outra coisa também, que é importante falar. As plantas, eu gosto sempre de dizer assim, vamos pensar junto, nós dois. Por que a planta dá flor? Aí a pessoa para e começa a refletir assim, não sei, para ficar bonita. Na verdade, a flor é uma forma que a planta tem de se multiplicar, de Reproduzir, né? distribuir, de reproduzir e passar para outra planta o seu material genético através das flores. Mas como é que isso acontece? Isso acontece através da polinização. Ou seja, os agentes polinizadores vão lá na florzinha, e aí ele vai numa flor, né? Por exemplo, o beija-flor, as abelhas, as formigas, né? Tem vários agentes polinizadores que eles vão lá na florzinha e depois eles vão na próxima flor e vai lá e coloca aquele material genético e ali você vai tendo aquela troca genética para gerar sempre plantas com uma genética diferente, mais fortes, né? Menos propícias a doenças, a fungos, a pragas. Então é assim que acontece essa questão da polinização, né? E tem gente que pega a planta, leva para o apartamento lá no 15º andar, né? Coloca a planta lá toda florida, lindona, e aí depois ela deixou de dar flor e a pessoa não compreende por quê. E é justamente porque lá no 15º andar é muito difícil de ter esses agentes polinizadores. E vão lá numa florzinha, Exatamente. depois vão na outra, e assim eles vão distribuindo esse material genético. Então, tem essa questão biológica, né, da polinização, que em alguns lugares fica mais difícil de ter. E tem algumas plantas também que elas só dão uma vez por ano. Por exemplo, eu gosto muito de orquídea, né? Meu marido sempre me dá. E depois ele fica assim, tá, eu te dei uma orquídea, tinha flor, o que você fez? Você matou a flor que não dá mais, não dá mais nenhuma flor? Eu falei, tem que ter paciência, ela vai dar flor no próximo ano, mas tem que esperar. Ele falou, mas qual é o ponto de ter uma planta que dá flor uma vez por ano? Eu falei, a expectativa de esperar a flor nascer, não é? Então Isso tem que ter é a parte legal também. Isso é muito legal. Mas também tem que ter o cuidado o ano todo para que O aquela ano orquídea, todo. no ano que vem, vá florescer novamente, né? Você não pode largar ela lá no cantinho e achar que ela vai Você florescer. acredita que eu já tive relatos de clientes que achavam que a orquídea era só a flor? E Sério? aí eu digo, sério? Sério? Seríssimo. A pessoa dizer, não, eu comprei uma orquídea, mas depois ela morreu. Só ficou aquela partezinha de baixo. Aí eu joguei fora. Ai, Eu digo, meu Deus. mas aquela partezinha de baixo era a orquídea. Aquela parte de cima era a flor. Mas a planta era a parte de baixo. Você jogou a Gente, planta fora. ai, meu Já Deus. recebi relatos de pessoas que me disseram isso. Jogaram Ai, fora porque acharam que a orquídea era só a floração, né? A inflorescência, aquele pendão com as flores. certo. Deixa eu fazer uma pergunta agora, mais pessoal também. Fica à vontade. Fazer esses adubos orgânicos em casa, você tem alguma receita que você ensina seus clientes ou você ensina só a usar o adubo pronto já? Não, assim, o que eu faço? O que eu falo para eles? Primeiro, quando você leva uma planta para casa, você tem que, de alguma maneira, estudar um pouco sobre o habitat natural daquela planta, né?
por mais básica que seja a informação, ela é importante. Tem muito cliente que chega para mim assim e diz assim: Medeiros, eu não vou criar mais planta porque eu não tenho sorte com planta. Aí eu falo mesmo assim, mas gente, planta não é sorte, sorte é Mega Sena, você tem que jogar na Mega Sena. É. Planta, planta é informação e ação. Informação e ação. Porque não adianta você coletar as informações sobre aquela planta, mas não agir, não Uhum. fazer com que tornar aquele ambiente propício para ela, tá? Assim, aí, sim, voltando a respondendo a tua pergunta, né? Se Dá para qual é a fazer. parte mais difícil? Não, como é que faz o. Você tem como fazer um adubo Se, orgânico, né? se tem como fazer um adubo orgânico? Tem sim. Tem composteiras, né? Você pode fazer compostagem. Tem muita gente que, como você falou no começo, colocava leite, colocava. Não é legal você colocar nada úmido na planta, tá? Então, o ideal é você fazer a compostagem. Você pode pegar tudo aquilo que você usa de material orgânico, né? Casca de verduras, casca de ovo, etc, etc. Tem muita gente que usa já essas coisas. Mas o ideal é você deixar ele secar totalmente, desidratar por Desidratado. completo. E Uhum. uma vez desidratado, você pega aquele material e você vai triturá-lo, tá? Deixar ele o mais triturado possível. E aí você vai misturar ele com a terra que está a sua planta. Não Uhum. colocar, como eu já vi muita gente fazer, cortar a casca da verdura e jogar ali dentro da planta, Deixar em jogar cima, as né? cascas de ovos na Sim. superfície ali do solo. Isso não é legal. Por quê? Por vários motivos. Eu vou falar alguns deles aqui. Primeiro, aquele material ele vai decompor ali. E aí, aquele chorume, né, o cheiro que fica e aquele líquido que escorre vai atrair insetos que vão deixar larvas ali. E essas larvas podem trazer outros tipos de pragas que vão tentar se alimentar delas e vão terminar pegando na tua planta. E assim você vai ter um problemão aí. Então, geralmente eu não indico. Eu indico, se você quiser fazer o seu próprio adubo, pega essa matéria orgânica toda e coloca num local onde você possa desidratá-lo por completo, deixa ele secar totalmente. E aí depois você tritura tudo, né? E Deixa ele o mais trituradinho possível e mistura com o solo, tá? Não sim. pega e joga lá em cima direto. Ó, mais uma dica de ouro do Medeiros aí, olha que legal. Tem várias dicas de ouro. Então, vou te mostrar aqui algo que aconteceu, assim, até eu postei no meu Instagram, o pessoal do meu Instagram acompanhou, né? Que até é algo assim, é bom para você aprender também dessa parte da energia também, né? Já que você conhece muito dessa parte de como fazer o cuidado da planta, tem muito também essa parte de energia, né? E eu fiz um experimento com uma planta minha, eu fui viajar. E o que que acontece? Eu tenho uma pessoa, um amigo nosso que a gente gosta muito, assim, mas a energia dele é pesada, sabe? Assim, sempre que ele vem Uhum. aqui, tem uma plantinha minha que sente. Quando, Fica tristinho assim, né? é, Sei. tu sabe que comigo ninguém pode. Essas plantas, elas são muito sensíveis à energia, né? A Eu espada de sei. São Jorge, tanto que elas são usadas como filtro, né? E o lírio As da paz é um deles ferrugeiras. também. É. O lírio da paz também é um filtro energético poderoso e é a minha sentir. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Olha só. Opa, não é essa? Peraí, vamos botar aqui. Então, eu cheguei em casa, eu tinha colocado, sabe, você pode confirmar comigo que o lírio da paz não é uma planta que tem que pôr água todo dia, né? Isso. Quantas vezes por dia, quantas vezes por semana você indica que ponha água no lírio da paz? Ó, o ideal para o lírio da paz, assim, como eu te falei anteriormente, não existe uma regra, mas é importante Uhum. que você regue ela em dias alternados ou a cada 2 dias, dependendo Uhum. muito do clima, tá? Então, em dias mais frios, a umidade relativa do ar ela vai ficar muito alta. Logo, a água do solo vai evaporar com mais dificuldade. Então, ela vai ficar úmida por mais tempo. Se for em Sim. períodos mais quentes, né, quando está abafado, a água daqui de dentro do vaso vai evaporar mais rápido. Então é bom que você aumente a frequência. Agora tem um detalhe que eu vou falar para vocês aí, para todo mundo que está assistindo a gente, que é fundamental, tá? Nunca, jamais
pegar a água da torneira, aquela água que vem da adutora, e colocar e regar a planta com aquela água. Tá? Isso é uma dica essa dica não é de ouro, é uma dica de diamante. Por quê? Aquela água que chega na nossa torneira, lá na adutora, ela passa por um tratamento com cloro, tá? E o cloro, a médio e longo prazo, ele vai matar toda a matéria orgânica que tiver aí dentro do solo. Então, o ideal, se você for usar aquela água que vem da torneira, é você guardar essa água, né, decantar ela durante 24 horas. Porque nesse período de 24 horas o cloro vai evaporar e aí você usa ela como água para regar as plantas, certo? Isso é uma dica muito, muito importante para quem entra nesse universo aqui das plantas. Então, eu vou dar uma dica de diamante do diamante agora. Então, você vai aprender uma dica comigo também. O que eu faço para regar minhas plantas? Eu faço a água solarizada azul. Eu ponho essa água dentro de uma garrafa azul e ponho no sol, que ela tira todo o químico da água. Eu sempre ensino as pessoas a fazerem para tomar também, além de ela fazer uma limpeza energética no corpo, né? Não só energética, mas também ela fica uma água muito purificada. Então, eu uso água solarizada azul, que eu ensino a fazer sempre aqui no meu Instagram também, para regar minhas plantinhas. Vou fazer isso também nas minhas aqui. Então, é bem fácil, assim, é só... Se as pessoas não têm a garrafa azul, né? Você pode até colocar um papel celofane azul em volta da garrafa, tem que ser garrafa de vidro, né? Não vão colocar a garrafa de plástico. Perfeito. Garrafão, às vezes, né? De maior também para você... Para fazer para as plantas, pode ser um garrafão maior e pode colocar até um celofane em volta da garrafa e deixa o dia todo no sol. Depois, se vai tomar, põe na geladeira, né? E se vai pôr nas plantas, espera ela resfriar e põe nas plantas. É uma super dica aí também para as pessoas fazerem Perfeito, super dica, viu? Essa dica aí foi uma dica de titânio. De titânio. Então, adorei. Bem legal. Então, aqui que aconteceu, Medeiros? Essa planta, eu deixei ela aqui e eu saí por 3 dias. Eu saí na sexta e voltei domingo. Quer dizer, nem 3 dias, né? Eu coloquei água antes de sair e era o suficiente para ela passar o final de semana. Quando eu cheguei, minha planta estava desse jeito que está aí na tela, toda derrubada. Meu marido até foi engraçado que... Já é uma piadinha nossa aqui em casa, que sempre morre uma planta quando um amigo dele vem aqui, né? Ele falou assim, nossa, ele veio aqui em casa mesmo, olha tá a planta. Então, aí eu fiz um teste. Eu falei assim, vou fazer um teste. Fiz ao vivo com o pessoal no Instagram. Eu falei assim, vou tratar essa planta só com energia. Não vou colocar água, porque já tinha colocado água na cesta. Então, aqui, se você ver aqui do lado, né? Ela já está ali, foi 24 horas depois. Ela já estava totalmente de pé, totalmente recuperada. Embaixo do pratinho aqui, eu coloquei um gráfico radiônico. Como eu trabalho com radiônica, esse gráfico radiônico eu coloquei de alta vitalidade. Então, esse gráfico, ele produz energia. Então, eu coloquei ali embaixo do pratinho dela, coloquei um cristal dentro do vasinho, ali um cristal branco também, que produz energia, e a planta, 24 horas depois, estava desse jeito aí. Então, foi uma experiência bem legal. Bem legal, né, mostrando aqui como é que funciona essa parte energética também, né? Então, eu queria trazer para as pessoas conhecerem esse experimento que a gente fez. Maravilha. Foi ótimo mesmo. Adorei. E aqui, agora eu tenho o que aconteceu. Eu fui viajar, fiquei no Brasil 25 dias, eu voltei, falei pro meu marido, cuida das minhas plantas. Todo dia eu tava lá, tá botando água, mas eu não sei se esse aqui ela colocou água demais. O que você acha, você analisando, assim, o que aconteceu que a folha amarelou desse jeito? Ok, vamos fazer uma análise agora. Geralmente, quando as pessoas... Tem muita gente que me pergunta assim, Medeiros, eu tenho lá umas plantas na minha casa, o que é que eu faço quando eu for viajar? Eu vou viajar e vou passar 15 dias fora. Como é que vai ficar minhas plantas? Tem como fazer alguma coisa para que elas sobrevivam durante esse período? Tem várias técnicas aí para você manter a planta hidratada durante o período de viagem, tá? Uma das técnicas que eu falo para o pessoal é o seguinte. Primeiro, se na tua casa tem aí uma bacia grande ou uma banheira, algum lugar onde você consiga colocar todas as suas plantinhas ali dentro. Você põe todas elas ali e você faz uma rega geral em todas elas com bastante água.
rega todo mundo, até elas ficarem bem encharcadas. Aí você pode viajar. Mas mantém todas elas juntas. Por quê? Porque quando você junta todas as plantinhas num lugar só e rega todo mundo, elas vão criar ali um ecossistema que vai manter o solo úmido por mais tempo. Então isso Olha que é uma legal. dica bem legal. Você junta Eu todas as faço isso plantinhas, inconsciente. Eu já faço fazia de forma inconsciente. inconsciente, né? É Pronto. porque quando eu vou viajar, o que eu faço? As de fora, eu coloco elas todas junto, para ele ficar mais fácil dele saber onde estão as plantas, que está tudo espalhada, né? No vaso por fora da casa toda. Então eu coloco Aham. elas tudo num ambiente só e faço uma rega, como você falou. E como normalmente quando eu fico 25, 30 dias fora de casa, eu peço para ele lá regar de novo, né? Mas assim, eu gosto de colocar lá junto. Agora tu vê, foi inconsciente, mas fiz a coisa certa. Perfeito, perfeito. Se você for ficar de 10 a 15 dias, tá ótimo. Mas se for ficar de 20 a 25, 30 dias, aí o ideal é Vai ter que você fazer isso, fazer essa rega pesada, mas você colocar pelo menos uns 2 dedos de água dentro da bacia ou do recipiente onde elas vão ficar dentro, tá? Aí a pessoa pergunta assim, sugar, né? mas ela não Uhum. vai morrer, ela não vai ficar encharcada? Não. Não, porque o solo da planta não vai ficar encharcado, a água vai ficar lá embaixo, na base. E aí a planta, essa água dentro do recipiente, ela vai servir como um lençol freático, onde a planta vai sugar ali só o que ela precisa, tá? Hum. Então, você tem como deixar todas as suas plantas intactas durante 30 dias, se você viajar fazendo isso. Coloca todas elas numa bacia grande, ou um balde, ou uma banheira, e você deixa 2 dedos d'água lá dentro e pode ir embora. Pode viajar. Quando você voltar, elas vão estar do mesmo jeito. As de dentro vou colocar dentro da banheira do quarto da minha filha. Ótimo. Mas as de fora eu sempre coloco todas elas juntas, assim, foi bem inconsciente mesmo, mas funciona mesmo, sabe, assim, e Funciona. aí eu peço para ele colocar água, né? Agora essa aqui eu não sei, o que você acha que aconteceu com essa? Foi água de mais, água de menos? Não sei o Então, que pareceu. essa daí, pelo que eu tô vendo, a folha ficar amarelada assim do nada. Se você reparar, as outras folhas do lado, no caso da foto aí, do lado esquerdo, não ficaram, né? Elas continuaram verdes. Sim, Então, o que aconteceu com essa folhinha que está mais amarelada foi a baixa luminosidade. Talvez a luz estivesse pegando só nas folhas de um lado e não do outro lado. Porque faz. geralmente quando se você, isso você pode fazer até um teste, se você quiser, né? Eu já mostrei para as pessoas que se você pega uma planta e você coloca ela num ambiente onde a luz entra de um lado, a tendência é que a planta ela vire todinha para aquele lado onde está entrando a luz, Isso, certo? E aí, se você reparar direitinho, a planta ficar ali por muito tempo, você vai observar que as folhas que estão viradas para a luz vão ficar mais bonitas. E as sim. folhas que estão no lado oposto, que estão no escuro, elas vão ficar, a maioria delas, amareladas. E se você acha que se Por- fazer a rotação desse vaso sempre, ele já resolve, já melhora? Perfeito. É isso que eu indico para as pessoas. Eu De vez faço em quando isso. você girar o vaso, para que as Sim, outras folhas também absorvam a luminosidade natural. exatamente. Agora eu sei que você tem umas plantinhas preparadas para nós aí. Eu queria que você mostrasse elas. Até vou dar uma dica para as pessoas como que elas devem usar também em relação ao Feng Shui, onde que pode colocar, como que a gente usa, né, essas plantas para fazer um filtro energético mais forte, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, que você é uma profissional do Feng Shui e pode me dizer isso, é uma dúvida que eu tenho. Eu posso cuidar de plantas dentro do quarto? Pode. Não é muito aconselhado, são algumas só que você pode, né? Porque se tem flores, se tem aroma, né? Assim, tem algumas flores. Eu sempre recomendo a espada de São Jorge. A espada de São Jorge ela faz um filtro, né? Não só energético, mas um filtro de ar também durante a noite, né? Então eu Perfeito, recomendo. perfeito. É. Essa é uma dica que eu dou para os meus clientes também, tá, Vi? A Ah, é? espada, na verdade, não só a espada de São Jorge, todas as plantas da família das Sansevierias, né? Seja a espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara,
as mini espadas, que são aquelas espadinhas pequenininhas, e Sim, também a lança de São Jorge, que é aquela que parece uns espetos bem grandes, assim. Todas Essa eu essas não plantas conheço. que são, não conhece, eu Não, vou te mandar foto dela depois. A tá. lança de São Jorge, ela é uma planta, inclusive eu tenho bastante delas aqui também. Ela parece um espeto, assim, ela é É bem uma... comprida, E ela é redondinha, assim, no caso? redondinha, É gordinha? isso, Ah, então isso. acho que eu sei qual que é. Sabe qual é? Aquela Aham, dali, ela também é da mesma sei. família da espada de São Jorge. E É, aqui essas não tem daquela, plantas, mas eu já conheço, entendeu? inclusive eu Uhum. fiz até um vídeo falando só sobre elas, só sobre a família das Sansevieres, que são as espadas de São Jorge, espada de Santa Bárbara. Elas são as plantas mais resistentes de toda a galáxia. Todas. Aham. Além de ser a planta mais resistente, você pode cultivá-las em ambiente interno, ambiente externo, na Banheiro. água, no vaso, no chão, no banheiro, em todo lugar você pode cultivar essa É, planta, porque ela é muito resistente, tá? sim. Ela é resistente à baixa luminosidade, à alta luminosidade, é uma planta de baixa manutenção, você não precisa se preocupar muito com ela, tá? E se ela for cultivada na água, aí é que você não precisa se preocupar mesmo com ela, tá? Porque ela vai desenvolver ali sozinha, né? Hidroponia. Mas É, uma coisa legal é, que você falou, é uma planta que faz essa filtragem do ar. E, inclusive, é uma das únicas plantas que faz fotossíntese à noite. E é por isso que exatamente. acontece essa questão da troca de ar, porque ela tira Troca de todo o ar. gás carbônico do ambiente e libera oxigênio. Então, o quarto É. fica mais oxigenado, a casa fica mais oxigenada quando você bota uma espada. É isso que eu recomendo bastante também em banheiros que não tem muita iluminação, principalmente no Brasil, tem muito banheiro que não tem janela, né? Então, eu sempre Isso, recomendo que coloque a espada de São Jorge também para fazer essa troca energética também e a troca de ar. perfeito. Mas eu sei que você tem um cacto aí que você está toda hora mostrando esse cacto. Eu queria que você contasse para nós esse É, cacto, porque o cacto é o inimigo do Feng Shui, né? De certa forma. não é? Só Mas que esse daqui é um cacto amigo do Feng Shui. Por quê? e, Porque ele não tem espinhos. exatamente. Ele é um mandacaru sem espinhos. Você pode pegar nele aqui, ó, que ele não tem problema nenhum de se furar. Tá? É, Inclusive, eu te perguntei, né, nos bastidores, né, sobre uhum, essa questão de plantas com espinhos dentro de casa, que eu li alguma coisa a respeito que não é muito legal você ter, né? sim. Por essa questão. Principalmente assim, se a pessoa também comprar rosas que sejam naturais, né, igual para pôr no vaso, sempre tirar o espinho também, além de que machuca também às vezes de manusear, de trocar água, né? O espinho assim, ele traz muita intriga, né? Ele é muito ligado à intriga. Então, no Feng Shui a gente procura não usar nada que tenha espinho, mas esse cacto aí eu achei maravilhoso. Ele é maravilhoso. E eu tenho uma dica sobre cactos, porque tem muita gente que me pergunta assim: ah, Medeiros, o meu cacto morreu. Eu coloquei água nele uma vez por mês, mas ele terminou morrendo. Como é que eu faço a regra do cacto, Medeiros? Os cactos, aí eu sempre faço aquela brincadeirinha com as pessoas, né? Eu procuro não dar de mão beijada a informação para ela. Ao invés disso, eu tento fazer com que ela raciocine junto comigo, que eu acho que é mais interessante. Aí eu pergunto assim: os cactos, onde é o local que os cactos nascem? Geralmente. Aí a pessoa diz: ah, Deserto. ele nasce no sertão. Ótimo, perfeito, ele nasce no sertão. Então, no sertão, chove com frequência ou chove de vez em quando? Aí a pessoa diz a mim: não, chove de vez em quando, não chove direto. Certo. Então, como é que você acha que o cacto tira a água do ambiente? Aí a pessoa para e diz: ih, Medeiros, agora tu me pegou, eu não sei não. Porque o cacto fica lá 10 meses, 12 meses no sertão, no semiárido, sem água. Como é que ele se mantém hidratado? Aí eu digo assim, é bem simples. O cactus, geralmente, ele tem uma raiz muito profunda, tá? Então, se você for no sertão ou em algum deserto e tentar arrancar um cacto do solo, é muito mais fácil você cortar ele do que você tentar tirar ele do solo, porque provavelmente a raiz dele vai estar muito profunda. Às vezes chega até a raiz ser maior do que a própria extensão do cactus, porque ele vai tirar a água lá do subsolo, lá embaixo, do lençol freático. Uhum. Então, logo, a gente pode concluir que a gente não deve regar o cactus
jogando água aqui por cima. Por A gente tem baixo. que colocar um pratinho embaixo e colocar água dentro do pratinho e deixar ele lá durante 45 minutos. Porque aí ele vai absorver a água pelo dreno, por esses buraquinhos aqui embaixo do vaso, ó. Tá? Sim. Então, E o aí... nesse caso aí, o vasinho ele é pequeno, né? Ele teria que estar num vaso maior ou ele pode ser mantido num vaso pequeno, assim? Então, por enquanto, esse daqui tem material suficiente para ele sobreviver aqui, tá? Mas aí, quando ele ficar um pouquinho maior, a gente já vai ter que mudar ele de vaso, colocar ele num vaso um pouco maior para dar mais espaço para a raiz dele desenvolver, É. certo? Só tem que E prestar aí, atenção, porque a planta está muito grande para o vaso também, né? isso, exatamente. E aí, quando eu termino de fazer essa explicação, aí a pessoa me faz aquela expressão bovina. Agora eu entendi. E eu vi que você tem um caládio aí também, né? Que eu Tenho. até fiquei Eu surpresa, porque eu separei, não eu conheço separei umas caládio. plantinhas aqui para mostrar. Aí eu Tá. separei aqui 2 plantas de sol e 2 plantas de sombra, tá? As plantas de sol que eu separei foi o cactus, né? Esse daqui é um cacto mandacaru sem espinhos, que esse daqui geralmente é um cacto que é mais frequente no México, tá? Mas ele se adapta muito bem aqui no Brasil. E esse daqui é o Caladium. Esse, especificamente aqui, é conhecido como sapatinho de Nossa Senhora, Ah. tá? Porque ele fica... você me falou que aí nos Estados Unidos tem um festival dos Caladiums, né? Tem, eu Alguma vou coisa sempre, assim eu que tô você voando. falou, né? Mas Pronto. todas Esse as cores, daqui, as folhas são enormes. enormes. Esse daqui, a característica principal dele é, primeiro, essa cor branca muito forte, essa parte branca variegata muito forte, e segundo, que a folhinha fica pequenininha assim, ela não fica muito grande, né? Pouco maior do que uma Ah, moeda, que legal. Aham, tá? As que folhinhas ficam legal. sempre pequenininhas assim. Aí ele chama bastante E atenção eles por gostam conta bastante disso. de sol, né? Os É. calátios são plantas de sol, eles gostam de sol. É, geralmente, as plantas que gostam muito de sol também gostam muito de água, tá? É uma regra, como eu falei no início da nossa conversa, do nosso bate-papo, quanto mais fininha for a folha, mais água a planta precisa. Quanto mais grossa for a Uhum. folha, menos água, tá? Então, são 2 plantas de sol, só que com características de regas diferentes aqui, tá? Então, É. geralmente tem isso também. As pessoas tendem a pensar assim: ah, são todas iguais, vou botar todo mundo junto e vou regar todo mundo do mesmo jeito. Só que se você fizer É, não isso, dá. uma parte delas vai morrer, tá? Porque são plantas que, apesar de serem plantas de luminosidade semelhante, são plantas de regas diferentes, tá? Então isso é Uhum. legal a gente levar em consideração na hora de escolher a planta. E eu trouxe também 2 plantinhas aqui de sombra. Na verdade, eu tenho várias plantinhas que ficam aqui em cima, tá? Mas vou mostrar 2, se for o caso, a gente mostra outras. Aí eu tenho essa aqui que eu já mostrei para vocês, que é a árvore da felicidade, né? Que Certo. é, no sertão tem bastante dela. Ela também é uma planta meio híbrida, tá? Ela pode ser cultivada em ambiente interno ou externo. E tem um detalhe também: toda planta de sol, toda planta de ambiente externo pode ser cultivada na luminosidade indireta, certo? Isso é uma regra. Toda planta de sol, você Uhum. consegue cultivá-las no ambiente interno, desde que seja um ambiente muito iluminado. O inverso você não pode fazer. Você não pode pegar uma planta de sombra e colocar ela exposta ao Vou sol. colocar Aí na você não pode. rua. Uhum. Isso, porque aí ela vai Sim. queimar todas as folhas, a planta vai morrer rapidinho, tá? Então, aí eu trouxe, além dessa árvore da felicidade, que é híbrida, eu trouxe também aqui uma planta rara, né? Ela é um pouquinho mais difícil de você encontrar nos lugares onde vendem plantas, né? Isso também é uma característica da Medeiros Flores. Eu te falei que o nosso diferencial era o atendimento, né? Que a gente fazia um atendimento personalizado, um atendimento diferenciado, mas um dos fatores que levam a Medeiros Flores também ter sucesso nos negócios é porque eu trago muitas plantas que não são comuns, né? De você ver no dia a dia. E essa daqui é uma delas. Essa daqui é uma Calathea rubi, tá? Que linda essa. Ela é da família das Calatheias, né? Ou também conhecida como marantas, tá? Elas têm uma característica bem interessante.
Geralmente as marandas, elas têm um desenho na parte da frente das folhas. Cadê? Deixa eu mostrar para vocês aqui, Aham. tá? E na parte de trás, ela tem uma cor mais arroxeada, tá? Isso é uma Sim. característica das marantas. Elas também são conhecidas como planta rezadeira, porque ela tem uma característica que é única das marantas. À noite, elas fecham para dormir, tá? Ai, que legal. De dia elas ficam abertinhas e mostram esse lado mais colorido, mais desenhado da folha. E E à quando é à noite ela noite, fecha. ela Aham. fecha todinha e mostra essa parte de trás aqui, ó, da folhinha, Olha tá? só, uma Ó, proteção. essa daqui é isso, para se proteger, ó. Ela tá toda fechadinha aqui, ó. Você vê e quando eu mostro assim, você visualiza mais a parte de trás, ó, da É, folha, tá aham. vendo? Aí quando Sim, for amanhã de dia, ela abre inteira aqui, ó. Ela vai ficar só mostrando essa partezinha aqui da frente, ó. que legal, olha, Tá vendo? Ela tem um muito desenho bem legal. bonito, é um verde com rosa, tá? Sim, Na nossa, parte da frente. amei essa aí. Ela é linda. É. Calaté rubi. E E essa é tem interna, né? essa é para ambiente interno. Uhum. E tenho também aqui o lírio da paz, que você falou dele, né? Só que esse daqui é o mini lírio da paz. Esse também fica aqui em cima da minha mesa de trabalho, né? Eu sempre gosto de manter os ambientes aqui de casa com plantas, tá? Eu acho que tem mais, eu acho não, eu tenho certeza, tem muito mais plantas dentro da minha casa do que gente. É Mas isso é bom, verdade. Não, é eu fico maravilhoso, é muito, maravilhoso. Uma vez eu muito. conversando com um cliente, aí ele me falou assim, eu gosto muito mais do campo do que de praia. Eu disse, eu também. E aí eu perguntei para ele assim, você sabe por que que a gente gosta mais de estar em contato com a natureza do que estar na praia, com gente e tal, não sei o quê? Ele disse, por quê? Eu disse, porque a natureza não nos julga. É verdade. Você vai para dentro de uma mata, você pode gritar, você pode fazer o que você quiser. A natureza, ela nunca vai julgar você pelo que você é. Exatamente. Não tem como, não tem como contato com a natureza. Eu sempre que posso estou em contato com a natureza. Eu tenho uma árvore muito grande atrás aqui no meu quintal, tem um gramado legal. Eu vou sempre ali quando eu quero recarregar, quando eu sinto que eu estou muito fora do meu do meu habitat, eu vou lá e recarrego um pouquinho na natureza também. Mas nossa, Medeiros, passou rápido demais o tempo. Eu vou colocar aqui, ó, Não foi, as rapaz. informações, né, do Instagram, também do Medeiros, para vocês seguirem. O pessoal assiste muito os meus podcasts depois, eu vou deixar gravadinho, vou te passar também a gravação para você fazer alguns cortes, alguma coisa. Foi muito legal, foi muito legal. Assim, as suas dicas foram valiosas, dicas realmente de ouro e de diamante. Né? Espero que eu também tenha sido contribuição para você. Né? A gente troca Claro, com essas certeza, é uma troca, experiências, sempre, né? sempre. Mas muito Eu só obrigada queria, por você estar. antes da gente terminar, eu só queria agradecer, fazer uns agradecimentos aqui, se for possível, claro. Claro. Né? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, Vi, da gente trocar essa ideia, né? Falar um pouco sobre as plantas, que é a minha paixão para os seus clientes, né? Para os seus amigos e para os seus seguidores. E também queria agradecer algumas pessoas que são importantes nessa nossa caminhada aqui da Medeiros Flores, que é a minha esposa Andréa, tá? Também a minha família, meu sobrinho que acabou de nascer, né? Agora eu tô com 8 sobrinhos, que eu tenho 3 irmãs. E acabou de nascer o mais novo agora, que é Noah, da minha irmã Clara. E também agradecer o pessoal, meu barbeiro que eu disse que ia falar dele, ó. André, não esqueci de você não, hein? Ercílio Barbearia. Procurem lá no Instagram depois. Os caras são muito feras. Vocês vão adorar os vídeos dele lá no Instagram. Eles são Certo, top da galáxia aqui no local onde eu moro. certo. Ercílio Barbearia, o Instagram deles, tá? E é ele que Aham. faz esse trabalho aqui ó, no meu cabelo, minha barba. Muito André, Ercílio, Armando e Andrew são os meninos que trabalham lá. joia. Então é isso. Mandar um beijo para todo mundo, os nossos clientes, nossos amigos que trabalham nas feiras com a gente. Gente, muito obrigado. Um beijo para vocês. É verdade. Obrigado, Sem Vivi. nossos clientes são nossos amigos, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? Obrigado Isso. você. Obrigada também para a Luziana por ter me indicado você. Foi uma super dica e achei muito legal. Obrigado. Assim, gostei muito do
da maneira que você expõe, da maneira que você tem o cuidado com as plantas, isso eu achei muito interessante, por isso que me tocou de chamar você para fazer esse podcast comigo, porque eu tenho um cuidado todo especial com as flores, com as plantas, eu sei o quanto é importante, né? O quanto é importante esse cuidado de cuidar, como você falou, né? Um ser vivo, né? Então a gente tem que ouvir mais as plantas, ouvir mais nossos animais de estimação, não só colocar dentro de casa como se fosse só um enfeite, né? Então, acho que essa meditação aí é muito legal para as pessoas ficarem no coração e aprenderem mais sobre isso. Mas gratidão, foi muito bom te ouvir. Foi muito bom, obrigado. Muito bom as dicas que você passou para a gente, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado, Medeiros. E obrigada a vocês pela audiência. Vou deixar gravadinho aqui o podcast. Passa para os seus amigos também, passa para os seus familiares, né? É sempre muito bom essa troca de energia, essa troca de experiência. Muito obrigada a todos que estiveram aqui e a gente se vê na semana que vem. Não perca, semana que vem tem mais uma pessoa bem especial que vai estar aqui com a gente. Beijo, tchau.